Bem-vindos ao canal Cultura e Nostalgia, o espaço onde relembramos histórias marcantes, emocionantes e muitas vezes esquecidas dos bastidores da fama. Aqui cada memória tem voz, e hoje vamos revelar uma que atravessou gerações. Poucos vínculos na história recente causaram tanto fascínio quanto a amizade entre Elton John e a princesa Diana. Eles pareciam vir de mundos opostos, né? Ele, um astro pop extravagante. Ela, uma princesa real, envolta em tradição. Mas, quando estavam juntos, havia algo que transcendia tudo isso. Eles riam, dançavam, confidenciavam segredos, eram vistos lado a lado em eventos públicos, se apoiavam nos momentos mais difíceis. Mas por trás dos gestos de carinho, havia algo que ninguém conseguia explicar. E por muito tempo, ninguém ousou perguntar o que realmente existia entre eles, hein? O que disseram um ao outro quando os holofotes estavam apagados? E o que aconteceu nos bastidores da última conversa que tiveram? Durante anos, essas perguntas ficaram sem resposta. Até agora, né? Depois de décadas de silêncio, Elton John decidiu revelar tudo. E o que ele contou vai muito além da amizade comum. É uma história de empatia, de dor, de reconciliação. E de um adeus que ecoa até os dias de hoje. Então se prepare. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga duas das figuras mais marcantes da nossa história recente. Bora pro vídeo! Bom, antes de se tornar Sir Elton John, ícone global da música e da extravagância, ele era apenas Reginald Kenneth Dwight, um garoto tímido de Pioneer, um subúrbio de Londres, que nasceu em 25 de março de 1947. Reginald cresceu em uma casa dividida. O seu pai, Stanley, era um militar severo, frio, um trompetista que abandonou os sonhos artísticos para seguir regras. Já sua mãe, Sheila, tinha uma personalidade mais explosiva e apaixonada pela música. Foi ela quem trouxe os primeiros discos para casa e acendeu nele uma chama que jamais se apagaria. O casamento dos pais era conturbado, e o jovem Red vivia entre brigas e silêncios pesados. Quando eles se separaram, o garoto tinha apenas 14 anos, e esse rompimento o marcou profundamente. Apesar da dor, encontrou abrigo e afeto na avó materna e, surpreendentemente, também no padrasto Fred, com quem desenvolveu um laço tão forte que passou a chamá-lo carinhosamente de Derf, o nome Fred ao contrário. Mas a verdadeira fuga de Red estava nas teclas do piano. Desde muito pequeno, mostrava um talento fora do comum. Aos 3 anos, já era capaz de reproduzir melodias apenas ouvindo. Aos 11, conquistou uma bolsa para a renomada Royal Academy of Music. Era um feito impressionante, mas ele não se encaixava naquele mundo rígido e formal. Enquanto os professores tentavam moldá-lo ao repertório clássico, ele faltava às aulas para andar de metrô por Londres, explorando a cidade, observando sons, absorvendo esses sons, observando pessoas. Mesmo assim, a sua habilidade natural o fazia passar nos exames com muita facilidade. O talento era tão bruto quanto brilhante. Red sabia desde cedo que a sua vida não caberia dentro de uma partitura tradicional. E foi essa inquietação que, anos depois, o levaria a abandonar a escola um dia antes das provas finais. Uma decisão que chocou a família, especialmente o pai, que sonhava vê-lo trabalhando em um banco. Mas Reginald tinha outros planos. Ele queria tocar, queria cantar, queria brilhar. Mal sabia ele que estava prestes a reinventar a si mesmo e a história da música. Pois bem, após abandonar a escola e contrariar as expectativas da família, Reginald Dwight decidiu seguir aquilo que o seu coração gritava: a música. Ainda adolescente, começou a tocar em pubs locais, onde misturava canções de outros artistas com composições próprias. Aos 15 anos, se juntou à banda Bluesology, um grupo de rhythm and blues que fazia apresentações constantes no circuito britânico, e ali, aos poucos,
ele foi se tornando mais do que um pianista talentoso, estava se descobrindo como artista. Durante essa fase, absorveu tudo ao seu redor: o palco, a reação do público, os erros, os aplausos. Mas faltava algo. Ele queria cantar as suas próprias verdades, e foi então que o destino entrou em cena. Em 1967, Red respondeu a um anúncio da gravadora Liberty Records, que procurava novos talentos. Ele fez a audição, mas o verdadeiro encontro que mudaria a sua vida aconteceu nos bastidores. Bernie Taupin, um jovem letrista do interior, que também havia enviado material para aquela mesma seleção. Quando os dois foram apresentados, surgiu uma conexão instantânea. Bernie escrevia palavras sem melodia. Já Red escrevia melodias esperando por uma voz. Era uma combinação perfeita, né não? A parceria foi tão natural que logo estavam criando músicas sem nem se encontrar fisicamente. Bernie enviava letras pelo correio e Red as transformava em canções. Foi nesse período de renascimento criativo que ele decidiu deixar para trás o nome Reginald Dwight, inspirado por dois colegas da banda Bluesology, Elton Dean e Long John. Ele adotou o nome Elton John. Mais tarde, adicionaria Hércules como sobrenome legal, uma homenagem curiosa a um personagem de TV britânico. A nova identidade marcou o início de uma nova era. Juntos, Elton e Bernie começaram compondo para outros artistas como Lulu e Roger Cook, mas não demorou muito para que as suas próprias músicas ganhassem os palcos. No começo da década de 70, Elton John já era um nome em ascensão, com canções cheias de emoção, vulnerabilidade e grandiosidade, ou seja, era o nascimento de uma estrela. A jornada de Elton John pelo amor foi tudo menos simples. Por trás do brilho das luzes e das capas de revista, havia um homem mergulhado em dilemas internos, tentando descobrir onde e com quem poderia ser verdadeiramente feliz. No final dos anos 60, quando ainda era um músico em ascensão, Elton John ficou noivo de Linda Woodrow, uma mulher que o apoiou financeiramente nos seus primeiros passos junto a Bernie Taupin. Linda acreditava no talento dele, sustentando os dois quando o sucesso ainda parecia distante. Mas, a apenas 2 semanas do casamento, Elton entrou em crise. Sentia que estava vivendo uma mentira, preso a um papel que não correspondia à sua essência. Foi Bernie, o seu parceiro musical, e o cantor Long John que o convenceram a cancelar tudo. A decisão, embora dolorosa, foi libertadora. E esse momento difícil se transformaria anos depois em arte. Inspirou a balada melancólica Someone Saved by Life Tonight, em que Elton John canta sobre quase ter perdido a própria liberdade. Someone saved my life tonight. Décadas mais tarde, em 2020, mesmo após 50 anos sem contato, Elton soube que Linda estava enfrentando problemas de saúde e discretamente ajudou a pagar suas despesas médicas. Um gesto de gratidão por alguém que, mesmo no passado, acreditou nele quando poucos acreditavam, né? Mas a busca por si mesmo ainda estava longe do fim. Em 1970, já consagrado nos Estados Unidos, Elton se envolveu com John Wright, o seu empresário e o primeiro homem com quem manteve uma relação afetiva significativa. Eles ficaram juntos por 5 anos. Embora o relacionamento não tenha sido plenamente romântico ou sexual, marcou uma fase importante de descobertas. Wright continuaria sendo seu empresário até 1998, mesmo após a separação. Então, em 1984, o mundo foi pego de surpresa. Elton John se casava com uma mulher, Renate Blauel, engenheira de som alemã. Eles se uniram em uma cerimônia grandiosa na Austrália. Quando perguntado por que havia decidido se casar, Elton respondeu: "Nunca encontrei a pessoa certa antes. Agora encontrei." Durante a própria lua de mel, Elton confessou à mulher que não poderia continuar. Meses depois, ela revelaria que havia tentado tirar a própria vida. O casamento terminou oficialmente em 1988. Anos mais tarde, em suas memórias, Elton escreveria com pesar:
Ela foi a mulher mais elegante que já conheci, mas não era para ser. Eu estava vivendo uma mentira. Em meio a essa turbulência, ele enfrentava outra batalha: a aceitação da sua sexualidade. Em 1976, em uma entrevista à Rolling Stone, declarou ser bissexual. Uma fala corajosa para aquela época, né? Mas que não refletia ainda a sua plenitude interior. Somente em 1992, após anos de dores, vícios e crises emocionais, Elton afirmou com clareza: "Hoje estou completamente confortável em ser gay." E foi então que o destino, de novo, agiu em silêncio. Em 1993, ele conheceu David Furnish, um cineasta canadense discreto, sofisticado. O que começou como um jantar casual se transformou rapidamente em uma parceria sólida. Eles estavam destinados a compartilhar uma vida inteira. No dia 21 de dezembro de 2005, quando o Reino Unido reconheceu legalmente uniões civis entre pessoas do mesmo sexo, Elton e David formalizaram a união. Em 2014, com a legalização do casamento igualitário, casaram-se oficialmente na mesma data, 9 anos depois. Juntos, construíram a família. Tiveram 2 filhos por barriga de aluguel, Zachary e Elijah. Elton também se tornou padrinho de filhos de celebridades como Brooke e Romeo Beckham, e passou a usar a sua voz para defender a causa LGBTQIA+, com ainda mais força. Se havia algo que Elton John nunca tentou esconder, era o gosto pelo luxo. Ícone da música, sim, mas também do exagero, da ostentação e do glamour levado ao limite. Desde roupas reluzentes até jantares extravagantes, tudo em sua vida parecia ter sido feito para brilhar. Ao longo das décadas, Elton construiu um império não só musical, mas também financeiro. Em 2009, a sua fortuna já era estimada em 175 milhões de libras. 10 anos depois, esse número saltaria para mais de 320 milhões de libras, colocando-o entre os artistas mais ricos do Reino Unido. Agora, onde esse dinheiro todo ia parar, hein? Em boa parte, nas propriedades de tirar o fôlego que acumulava pelo mundo. Uma mansão vitoriana em Old Windsor, seu refúgio principal. Um apartamento luxuoso em Londres. Casas em Los Angeles, Atlanta, Nice, Veneza e por aí vai. E também uma propriedade charmosa no alto do bairro Montmartre, na Riviera Francesa. Mas não eram apenas casas. Elton também era apaixonado por arte, especialmente fotografia. Ao longo dos anos, formou uma das maiores coleções particulares de fotografias do mundo, com peças raras, históricas e contemporâneas. A sua casa, como ele mesmo dizia, era mais parecida com uma galeria. A sua relação com os carros também seguiu a mesma lógica do excesso. Em 2001, percebendo que já não conseguia dirigir todos os carros de luxo que possuía, decidiu leiloar 20 automóveis, incluindo um raríssimo Jaguar XJ220 de 1993, vendido por mais de 230 mil libras. No total, a venda arrecadou quase 2 milhões de libras. Mas talvez o exemplo mais excêntrico da sua generosidade com os próprios caprichos tenha sido revelado em uma entrevista no ano 2000, quando Elton admitiu ter gasto 30 milhões de libras em menos de 2 anos, o equivalente a mais de 1 milhão por mês. E entre esses gastos, pasme você, quase 300 mil foram só em flores. Eu gosto de beleza, sempre gostei. E se eu posso bancar, por que não? Dizia ele com naturalidade. Bom, ele também não tá de todo errado, né não, gente? Mas no entanto, Elton John nunca foi apenas um acumulador de luxo. Ele também soube retribuir. Desde 2004, promove um evento chamado Elton's Closet, onde leiloa as suas próprias roupas, muitas vezes peças icônicas usadas em turnês para levantar fundos para instituições de caridade. O seu envolvimento com causas sociais, especialmente a luta contra a AIDS, é reconhecido mundialmente. A sua fundação, a Elton John AIDS Foundation, já arrecadou centenas de milhões de dólares para pesquisas e apoios a pacientes com AIDS. Em 2021,
o seu nome apareceu nos Pandora Papers, um vazamento global de dados que revelou figuras públicas que utilizavam paraísos fiscais. Embora não houvesse acusações diretas de irregularidade, o nome de Elton John entre os documentos gerou comentários. Ainda assim, a sua postura pública sempre foi clara: transparência, caridade e uso consciente do que possui. Luxo, sim, mas também propósito. Pois bem, agora a gente vai começar a falar sobre a princesa Diana, né? Antes de se tornar a mulher mais fotografada do mundo, Diana era apenas uma menina tímida, nascida em um dos berços mais tradicionais da aristocracia britânica. No dia 1º de julho de 1961, ela veio ao mundo como Diana Frances Spencer, a quarta filha de uma família que esperava um herdeiro homem. A decepção silenciosa marcaria os primeiros anos da sua vida. Diana cresceu em Porthouse, uma propriedade que fazia fronteira com a residência real de Sandringham. Apesar do glamour das origens, a sua infância foi longe de ser um conto de fadas. Aos 6 anos, viu o casamento dos pais desmoronar. A separação foi amarga e a guarda das crianças se transformou em uma batalha silenciosa. Por fim, o pai, John Spencer, obteve a custódia de Diana, uma decisão que a afastou da mãe e alimentou desde cedo sentimentos de abandono e de insegurança. A convivência com a madrasta Wren, condesa de Dartmouth, foi marcada por muita tensão. Diana a chamava de valentona e chegou até a empurrá-la a escada abaixo em um momento de fúria adolescente. Mais tarde, ela diria que a sua infância foi profundamente infeliz, uma fase cercada por silêncio emocional e solidão. Em 1975, com a morte do avô, o seu pai herdou o título de Conde Spencer e Diana passou a ser conhecida como Lady Diana. A família se mudou para Althorp House, a ancestral propriedade dos Spencer, e ela foi enviada a internatos, olha só. Foi ainda quando adolescente que ela viu pela primeira vez o homem que mudaria a sua vida, o príncipe Charles. Curiosamente, ele estava namorando a sua irmã mais velha, Sarah. Mas o destino, como sempre, esse destino é danado, né? Ele tinha outros planos. Anos depois, Charles voltou a sua atenção para Diana. Aos 19 anos, ela foi cortejada pelo herdeiro do trono britânico e, após um breve e intenso namoro, aceitou o pedido de casamento. O anúncio oficial veio em fevereiro de 1981. Ela escolheu seu próprio anel de noivado e passou a viver sob o olhar rigoroso da realeza. Primeiro em Clarence House, depois no Palácio de Buckingham, onde enfrentou meses de solidão antes do casamento. Em 29 de julho de 1981, Diana se tornou princesa de Gales diante de 750 milhões de telespectadores ao redor do mundo. Ela vestia um dos vestidos de noiva mais memoráveis da história, com uma cauda de 25 pés de comprimento. Mas, mesmo ali, no altar, algo já parecia fora do lugar. Ela trocou a ordem dos nomes de Charles ao repetir os votos e, ousadamente, retirou a palavra obedecer da sua promessa matrimonial. Um gesto simbólico que mostrava que ela não seria uma princesa tradicional. Nos anos seguintes, Diana reinventaria o papel da realeza. Como mãe, rompeu barreiras. Escolheu as escolas dos filhos, os levou à aula sempre que podia, demitiu a babá tradicional e contratou a sua própria. Levou o pequeno William em viagens internacionais e o abraçava em público, algo impensável para os padrões da monarquia britânica. Diana não queria que os filhos fossem criados por criados. Queria que tivessem infância, liberdade e, acima de tudo, amor. Ao lado do papel de mãe, também surgia a princesa do povo. Título não oficial, mas absolutamente merecido, né? Com seu olhar humano, empatia natural e coragem de se conectar com causas difíceis, ela conquistou não só os britânicos, mas o mundo inteiro. No entanto, por trás do carisma e dos sorrisos, estava uma mulher que lutava contra a tristeza, a rejeição e um casamento que aos poucos se tornava um fardo insustentável.
O que começou como um conto de fadas logo se transformaria em uma história de mágoas, desencontros e feridas abertas. Diana e Charles, o casal que encantou o mundo com um casamento de proporções míticas, viam seu relacionamento desmoronar aos olhos vistos. E, pior, diante de um mundo que observava cada passo. Com o tempo, as diferenças entre os dois se tornaram inegáveis. Enquanto Diana buscava carinho, atenção e cumplicidade, Charles se mostrava cada vez mais distante, mergulhado em compromissos e como se descobriria mais tarde em uma paixão que nunca havia deixado no passado. Camilla Parker. A solidão que Diana sentia era sufocante. Em uma tentativa desesperada de ser ouvida, de ser vista, ela começou a se autodestruir. Lutava em silêncio contra a bulimia, fazia uso de laxantes e chegou a se automutilar em momentos de angústia. Em um dos episódios mais assustadores, se jogou escada abaixo durante a gravidez do príncipe William. Um grito silencioso por socorro que ficou abafado pelos muros de Buckingham. Enquanto isso, os rumores cresciam. Em 1986, Charles reacendeu oficialmente o relacionamento com Camilla, enquanto Diana buscava consolo em outro lugar. Começou um caso com James Hewitt, o instrutor de equitação da família. Durante anos, especulações maldosas sugeriram que ele seria o pai do príncipe Harry, algo desmentido com veemência, já que o romance começou 2 anos após o nascimento do menino. Em público, os dois mantinham a fachada, mas as aparições se tornaram frias, forçadas. A imprensa britânica, implacável, passou a chamá-los de The Glumps, os carrancudos. Em 1989, Diana tomou uma atitude rara. Durante uma festa, confrontou Camilla frente a frente. Eu sei o que está acontecendo entre você e Charles. Só queria que você soubesse disso. Foi o início do fim. Mas o verdadeiro divisor de águas viria em 1992, quando o jornalista Andrew Morton lançou o livro Diana, a sua verdadeira história, uma biografia explosiva, repleta de detalhes íntimos e dolorosos. O mundo inteiro se perguntou como ele soube tanto. A resposta só viria mais tarde. A própria Diana havia gravado fitas secretas, confidenciando tudo para ele. Nas gravações, ela falava dos seus medos, da falta de amor, da sensação constante de ser rejeitada. Chorando, descreveu como Charles a fazia sentir-se inadequada, pequena. Cada vez que eu tentava levantar a cabeça, ele me empurrava de volta, disse ela. O escândalo se intensificou com o vazamento de gravações telefônicas íntimas. Do lado de Charles, o Tampon Gate, uma conversa ultrajante com Camilla. Do lado de Diana, um diálogo com um suposto amante, apelidado pela mídia de o amante da gíria. A monarquia balançava. O público, dividido entre a tradição e a empatia por Diana, assistia atônito. Em 1995, Diana rompeu de vez com o silêncio em uma entrevista histórica à BBC, concedida ao jornalista Martin Bashir. O que era para ser um retrato controlado tornou-se uma confissão devastadora. Éramos 3 nesse casamento, então estava um pouco cheio. Ali, ela admitiu infidelidades. Falou sobre depressão pós-parto, automutilação, bulimia e questionou publicamente se Charles estava preparado para ser rei. Um mês depois, a própria rainha Elizabeth II escreveu uma carta formal solicitando o divórcio. Charles concordou, Diana também, e para a surpresa do palácio, divulgou sua decisão à imprensa antes mesmo de qualquer anúncio oficial da coroa. No meio disso, surgiu ainda outro escândalo. Diana acusou a assistente de Charles, Tig Burke, de ter feito um aborto, uma alegação infundada, que teria sido plantada por Bashir para manipular a princesa e garantir a entrevista. Em 28 de agosto de 1996, o divórcio foi finalmente oficializado. Diana recebeu 17 milhões de libras, a custódia compartilhada dos filhos e perdeu o direito ao título de Sua Alteza Real, algo que, dizem, a rainha queria preservar. Ao ver a tristeza da mãe, William a confortou. Não se preocupe, mamãe.
Eu te devolvo esse título um dia, disse ele. Agora vamos falar sobre o encontro, de Elton John e da princesa Diana. Ela era a princesa mais observada do planeta. Ele, o músico mais extravagante da Inglaterra. Dois mundos aparentemente distantes, mas, quando se encontraram, parecia que sempre haviam se conhecido. Foi em 1981, durante uma recepção da família real, que Elton John e Diana se viram pela primeira vez de verdade. Ele, convidado especial, já era bem recebido nos salões de Buckingham, admirado por figuras como a rainha-mãe e a princesa Margaret. Mas naquela noite, tudo mudou com a chegada dela. Diana entrou no salão como quem não sabia que todos os olhares a seguiriam. Tinha apenas 20 anos, mas carregava uma presença que hipnotizava todo mundo. Elton a notou de imediato. Segundo ele mesmo contou em suas memórias, ela tinha uma facilidade social fabulosa. Poucos minutos depois, os dois já estavam dançando e rindo, imitando o Charleston, uma dança dos anos 20, enquanto zombavam da música da discoteca que tocava no fundo. Com o tempo, o vínculo se aprofundou. Elton John logo percebeu que, por trás da postura graciosa e do título de princesa, havia uma mulher espirituosa, sarcástica, divertida e, em muitos momentos, frágil. Eles então se tornaram confidentes silenciosos, unidos por experiências que poucos compreendiam. A fama massacrante, os julgamentos públicos e a solidão que nem toda a pompa do mundo era capaz de abafar. Em jantares, festas e bastidores, os dois estavam sempre juntos, trocando piadas, desabafos e, às vezes, apenas silêncios que diziam muito. Elton se referia a ela como a convidada perfeita para qualquer jantar. Ambos sabiam como era ser amado em público e ignorado em privado. Ambos carregavam feridas abertas e usavam o humor como armadura. Mas nem mesmo as amizades mais verdadeiras estão imunes às rachaduras, Após anos de cumplicidade e proximidade, a relação entre Elton John e a princesa Diana passou por um momento bem delicado e silenciosamente doloroso. A ruptura veio em 1997, quando os dois se desentenderam por conta de um projeto beneficente, a publicação de um livro em apoio a instituições de caridade ligadas à luta contra a AIDS. Elton estava envolvido na organização da obra, que traria fotos de grandes personalidades. Diana, que havia aceitado participar, retirou seu apoio no último minuto. A decisão foi formal e fria. Ela enviou uma carta, começando com "Caro Sr. John". O cantor, claro, ficou magoado, não entendeu e, talvez por orgulho, também se calou. Durante semanas, talvez meses, não houve contato, nenhuma explicação. Mas o destino, cruel, implacável, imprevisível. Em 15 de julho de 1997, o mundo foi abalado pela notícia do assassinato brutal do estilista Gianni Versace, grande amigo de ambos. Elton ficou devastado. E foi nesse momento de dor que o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz que ele já não esperava ouvir. Diana. Ela não falou como princesa, não usou títulos, não se escondeu atrás de formalidades. Ela apenas disse: "Sinto muito. Foi uma briga boba. Vamos ser amigos de novo?" Eram palavras simples, mas carregadas de arrependimento, carinho e de muita verdade. Eles riram, fizeram planos, falaram sobre se encontrarem em breve. Era como se nada tivesse mudado. Como se o tempo tivesse voltado para aqueles dias em que dançavam em Charleston, zombando da música, zombando do mundo. Mas, infelizmente, o reencontro, aquele momento de cura que os dois desejavam, jamais aconteceria. Apenas algumas semanas depois, no dia 31 de agosto de 1997, Diana morreria tragicamente em um acidente de carro em Paris. A ligação que reconectou duas almas feridas se transformaria na última memória viva de uma amizade que atravessou luzes, sombras
e terminou antes que pudesse ser celebrada uma última vez. Na manhã de 31 de agosto de 1997, Elton John foi despertado por um som incomum. Era o barulho do fax, uma tecnologia que, na época, ainda transmitia notícias urgentes. Do outro lado da linha, um amigo de Londres havia enviado uma mensagem curta e devastadora. Sinto muito por essa notícia terrível. Confuso, Elton ligou a TV. E ali, diante dos seus incrédulos olhos, o pesadelo ganhou forma. A princesa Diana havia morrido em um acidente de carro. Era impossível de acreditar. Eles haviam acabado de se reconectar. Tinham feito planos, tinham rido juntos como antes. E agora ela se fora, de maneira abrupta, brutal, incompreensível. O carro em que Diana estava fugia dos paparazzi. Ao seu lado, o namorado, Dodi Al-Fayed. No volante, Henry Paul. Todos morreram, com exceção de um guarda-costas gravemente ferido. A notícia atravessou continentes em minutos. O mundo inteiro mergulhou em luto. Para Elton, foi mais que a perda de uma amiga. Foi como perder um elo com uma parte de si mesmo. Eu fiquei devastado e também com raiva, escreveria ele anos depois. Logo veio o pedido. A família de Diana queria que o cantor pudesse cantar no funeral. Era algo que Elton nunca havia imaginado. Como subir ao palco de uma igreja histórica, diante de bilhões de olhos, e cantar para a amiga que não pôde abraçar uma última vez? Junto a Bernie Taupin, o seu eterno parceiro de composições, Elton decidiu reescrever uma das suas músicas mais famosas, Candle in the Wind. Originalmente feita em homenagem a Marilyn Monroe, mas agora a canção ganharia um novo nome, um novo rosto e uma nova dor. Pois bem, o tempo passou, mas o vínculo entre Elton John e Diana não desapareceu com a sua morte. Pelo contrário, tornou-se ainda mais presente, transformando-se em memória viva através das atitudes, das canções e das escolhas do cantor. Elton não apenas honrou a sua amiga no funeral com uma performance histórica. Ele permaneceu ao lado dos filhos, os príncipes William e Harry, oferecendo apoio discreto, mas constante, longe dos holofotes, onde os laços mais sinceros se cultivam. Com o tempo, se tornou uma espécie de guarda silencioso da memória de Diana. Alguém que, sempre que necessário, se manifestava para protegê-la e, principalmente, proteger seus filhos da mesma crueldade midiática que contribuiu para o fim trágico daquela que eles mais amavam. Em 2019, quando Harry e sua esposa Meghan enfrentaram o julgamento implacável da imprensa, Elton não hesitou. Saiu em defesa do casal, especialmente de Harry. Eu sinto que tenho um dever profundo de proteger Harry e sua família da mesma intrusão que levou à morte prematura da mãe. Naquele dia em que viu dois garotos caminharem atrás do caixão da própria mãe com a cabeça erguida e o coração em pedaços. Elton John viu de perto quem Diana realmente era. Uma mulher que lutou contra tradições sufocantes, que se recusou a ser invisível e que escolheu sempre a compaixão. Com eventos beneficentes, discursos emocionados e até mesmo homenagens musicais. Elton segue celebrando a mulher por trás do título. Aquela que ele chamava de amiga, confidente, rosa da Inglaterra. Uma conexão improvável entre um mastro pop e uma princesa que não cabia no molde, mas que, juntos, encontraram algo raro, um ao outro. Bom, para finalizar, eu falo para você o seguinte: a história de Elton John e da princesa Diana nos lembra que, mesmo entre os holofotes da fama, podem florescer amizades reais, marcadas por afeto, lealdade e coragem para enfrentar a vida como ela é, com todas as suas luzes e sombras. Eles vinham de mundos distintos, mas encontraram um no outro um porto seguro. Agora eu quero saber de você. Já conhecia os bastidores dessa amizade tão improvável quanto verdadeira? Qual parte mais te emocionou, hein? A ligação final entre eles?
O gesto de Elton no funeral? Ou a forma como ele segue honrando a memória de Diana até hoje, hein? Deixe o seu comentário aqui embaixo. E se você gosta de histórias reais que tocam o coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também admire a princesa do povo e, claro, se inscreva no canal Cultura e Nostalgia para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Nos vemos no próximo capítulo da vida e da memória. Até lá!